Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Sem Rede, um programa com debate aqui de política da semana. Hoje os nossos comentadores estamos apenas reduzidos a dois, mas mais vale poucos e bons, não quer dizer que os outros não sejam. Daqui a pouco teremos o Ângelo Pinto, que vem a caminho. Não está cá, obviamente, porque está num ato festivo, não é porque ser hoje o dia do pai, a quem se felicita todos, hoje é dia de todos os pais, mas não é por causa disso, será por outra coisa. Felicidades ao Pimenta Dias e que comemore muitas vezes o dia que hoje está a fazer. Bom, estamos aqui o Rui Faria, a Mânia Couto e o Nuno Coelho, e espera-se a todo momento que o Ângelo Pinto apareça. Uma semana, como sempre, com muitas notícias. Ele está-nos a ver. Ele está-nos a ver e vem a caminho, deve estar por aí a chegar. Bom, há notícias de Gondomar. Há aqui um caso que eu quero enaltecer, para já é o Eloy Viana, que a Câmara decidiu, e bem, quanto a mim, vai prestar uma homenagem a um homem que de facto tem dedicado a sua vida, ou tem dedicado a sua vida a Gondomar, sobretudo na parte da orivesaria, que ele lhe deve bastante, na valorização e o conhecimento da indústria, sobretudo nesta indústria. Há um Prémio Nacional de Orivesaria com o seu nome, já é um facto de uma homenagem, mas parece-me que agora vão fazer uma mais, o que é de enaltecer. Há também aqui notícias, aquilo do PSD hoje tem aqui muitas, casualmente o Rui Faria aqui tem as matérias, se quiser responder, o líder do PSD dos Açores está realmente em guerra aberta entre aspas, mas com o partido, pelo facto de os Açores estar no 8º lugar da lista, e parece-me que é o Mota Amaral, se não estou eu, que também não concorda com isso e chama de Rui Rio de intransigente, centralista e divisionista. Isto realmente está mal. Foi também esta semana a semana passada, a maior manifestação estudantil em Portugal de alunos que estão contra os combustíveis fósseis, não querem realmente mais emissões. É, de facto, um bom mote para o futuro, que eu tenho algumas reservas em relação a isto, mas de qualquer forma é um mote. Ainda estamos a tempo. Vem aí a revolução com os espaços sociais, já que diga que é uma bomba eleitoral, isto agora nestas alturas, tudo o que aparece é sempre campanha eleitoral. É uma questão que também vamos já discutir daqui a pouco. Autarcas, a propósito disto, autarcas e ministros e secretários de Estado já podem suspender de alívio, pelo menos no que toca a participar em inaugurações. Parece que a Comissão Nacional de Eleições não sancionou essa proibição. No início da semana tivemos um parlamentar do CDS-PP que propôs um conjunto de recomendações sobre o controle da população de javalis em Portugal. É uma coisa que eu não sabia que havia tantos em Portugal, não? Esta semana apareceram alguns casos gritantes. Aqui o caso também, muito curioso, da Ana Gomes, que é a polémica socialista, que diz que para reforçar a proteção dos denunciantes, como o Rui Rio, esmifram-se para prender Rui Pinto. Mas deixam tranquilos criminosos como o Ricardo Salgado. Esta é uma expressão que eu estou plenamente de acordo, de facto. Isto também é uma questão que podemos aqui abordar, porque de facto parece que se anda à volta quase de um criminoso e deixa-se tanta gente fora do país que merecia estar realmente entre as grades. Mas enfim. PS e PSD disponíveis para alterar a lei que proíbe autarcas de publicitarem obras durante a campanha eleitoral. O CDS também levou à Assembleia e foi reprovado um projeto que, para a nomeação do Governador do Banco de Portugal, que passa a ser tripartida entre o Governo, Parlamento e Presidente, foi chumbada. Curiosamente, o PSD, e é uma coisa que eu Faria gostava que me explicasse, não concorda, diz que criticou o diploma, incluindo até a inconstitucionalidade da proposta, mas acabou por votar ao lado dos centristas, uma coisa que deixou muita gente admirada. Bom, o secretário-geral do PC, João, defendeu hoje ou ontem, que os candidatos do PS, PSD e CDS às eleições europeias estão unidos na mesma receita. São frases normais do Jerónimo de Sousa. O Partido Comunista também temos que enaltecer aqui, comemorou os 98 anos de aniversário, o que é, num almoço em que reuniu mais de 600 militantes. O Ministério Público abriu um inquérito aos contratos de aluguer dos contentores onde estão a pediatria e a neurologia, isto no São João, e que já veio a desmentir que haja negócio nisto tudo. Por último, Moçambique, e aqui entristece-nos mais de 1000 mortos. Este país realmente eu estive lá e conheço bem este país, é realmente
é uma coisa que não há memória. De facto, é um país que não se consegue levantar porque está sujeito a estas intempéries. Naturalmente, todos os anos o problema da seca, é o problema de águas a mais, é o problema de água a menos, enfim. E agora foi água a mais e lá foram quase, já vão em 1000 pessoas, 1000 mortos. O que dizem. Ao que dizem, mas pode haver muito mais. Há aqui mais outros casos que, se tivermos tempo, vamos lá. Vou começar aqui pelo meu caro Nuno Coelho. Está ao critério de começar por onde quiser a intervir destas ações. Muito boa tarde a todos. Eu faço questão... Vem com o boné, pai, esqueci-me de dizer. Eu faço questão sempre que este foi o boné que eu desenhei para a minha filha e eu venho também com o boné que a minha filha mais nova fez para mim. Um boné para cada um. E eu acho que o dia do pai deve ser todos os dias, mas quando há uma prenda destas nós devemos partilhar com as pessoas e portanto eu gosto disso e gosto de partilhar porque tenho orgulho nas minhas filhas e portanto tudo aquilo que elas me dão é para eu usar e para mostrar. Efetivamente, eu gostava aqui numa primeira intervenção fazer aqui o meu voto de pesar e dar aqui um forte abraço à população de Moçambique, porque é um país que eu já lá estive, vi aquela população, que é uma população que tem muita dificuldade em sobreviver no dia-a-dia, mesmo em sobreviver. Uma cidade de Maputo completamente sobrelotada, uma cidade pensada para 2 milhões, tem para aí 4 milhões e meio, quase 5 milhões de pessoas e que diariamente tem um fluxo muito grande das aldeias e das cidades vizinhas para Maputo e que mais a norte tem, na zona da Beira, outra grande e forte cidade que vai impulsionando também muito a economia de Moçambique. No entanto, é pena que um país que esteja agora a levantar-se novamente, porque finalmente parece que há umas tréguas finais para o pleonasmo entre a Renamo e o governo, que agora está em Moçambique, e parece-me que realmente está a encaminhar a paz finalmente para a população começar a ter tranquilidade para iniciar um processo de progresso. Eis que vem um furacão e arrasa com várias localidades, com aldeias inteiras, e os 1000 mortos que já estão confirmados, infelizmente, se calhar vai ser multiplicar por alguns outros números, e infelizmente não vamos parar de ter, não só agora, mas daqui a uns tempos, fruto das doenças, fruto daquilo que é a necessidade básica de ter água potável para acudir às necessidades da população. Infelizmente vamos ter aqui uma catástrofe, já está catástrofe aí em Moçambique, mas vamos ter uma catástrofe com proporções muito, muito maiores. Aqui tenho que louvar logo também a atitude do nosso Presidente da República, que demonstrou no imediato o apoio e a fraternidade existente entre Portugal e Moçambique, disponibilizando também meios. O Governo enviou de imediato, através do seu Secretário de Estado, uma comitiva para junto da população moçambicana e também dos portugueses residentes em Moçambique, poder eventualmente haver algum tipo de apoio e algum tipo de necessidade que seja possível acudir já de imediato, bem como a Cruz Vermelha Portuguesa e outras instituições como a Cáritas disponibilizaram também logo linhas de apoio. A Cruz Vermelha inclusive mandou especialistas em questões de família, especialistas que juntam famílias em catástrofe, portanto, que tentarão com certeza unir as famílias que estão desunidas e que foram destruídas, infelizmente. E eu acho que todas estas forças que Portugal envia para Moçambique são necessárias e, obviamente, demonstram também a nossa amizade, a nossa fraternidade para com este povo irmão que é Moçambique. E, portanto, não podia deixar de começar esta minha intervenção com um forte abraço a todos os moçambicanos para que se possam restabelecer e que possam, digamos, ser acudidas todas as necessidades, que infelizmente vai ser muito difícil. Também queria saudar, até porque eu cheguei ontem de Cabo Verde, outro país irmão, queria saudar aqui os bombeiros voluntários da Ariosa Rio Tinto, o facto de terem feito conjuntamente com a Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Gondomar Valongo, fizeram uma dádiva, uma doação
ao município de São Domingos, em Cabo Verde, doaram uma ambulância que ainda hoje está ao serviço da corporação, mas que creio que ainda esta semana irá ser embarcada para chegar a Cabo Verde, e eu acho que isso demonstra os laços existentes de fraternidade e irmandade entre os dois países, e é com muito gosto que digo que fui muito bem recebido em Cabo Verde, um país irmão, e lá em Cabo Verde também senti os cabo-verdianos, a quando do anúncio desta catástrofe, deste furacão em Moçambique, também senti os moçambicanos preocupados, porque também têm uns laços muito, muito estreitos com Moçambique, e há muitos moçambicanos em Cabo Verde, há muitos cabo-verdianos em Moçambique, e este triângulo Portugal, Cabo Verde, Moçambique é um triângulo fraterno entre países irmãos, e portanto também senti isso, e quero aqui saudar também os bombeiros voluntários da Areza Rio Tinto, bem como os bombeiros voluntários de Valbom, que doaram também bastantes equipamentos de proteção pessoal, capacetes, coletes, casacos, botas, enfim, muito material. Foram 7 caixas cheias de material, e eu quero aqui, na pessoa de um dos responsáveis dos bombeiros de Valbom, agradecer. Fiz o convite para me acompanharem também, tal como fiz aos bombeiros de Rio Tinto, para me acompanharem nesta ida a Cabo Verde. Infelizmente não puderam, mas tenho aqui que destacar estas duas corporações que ajudam um povo que necessita e que também faz daquelas dádivas e daquelas doações uma grande mais-valia. Portanto, não podia deixar de dizer isto. Agora, também quero aqui salientar que todas as pessoas podem manifestar, e de uma forma pacífica. Eu gostei muito de ver milhares de jovens preocupados, acima de tudo, com uma coisa que é o futuro do nosso ambiente, do nosso clima, do nosso planeta, que é o futuro deles, no fundo. Foi uma manifestação pacífica, com muita criatividade. Gostei de ver e ouvir algumas intervenções quando estava a ver a televisão portuguesa em Cabo Verde. Gostei de ouvir algumas intervenções de alguns jovens que pegavam em megafones e até em microfones e que falaram para as televisões de uma forma muito fluente. Isso quer dizer que nós temos uma juventude bem, digamos, bem informada sobre aquilo que são as variações e aquilo que são as intempéries que vão acontecendo, que são anormais, aquilo que podemos hoje em dia dizer que são anormais, porque tem havido situações extremas, nomeadamente, por exemplo, em países que nunca tinha nevado, nevou, recentemente nevou, e em países que nunca tinham feito temperaturas extremas de calor, também isso aconteceu, e portanto isso quer dizer que alguma coisa está a mudar, e está mesmo no clima, no nosso meio ambiente, no nosso planeta, e eu gostei de ver os jovens preocupados com isso, porque no fundo o que nós vamos doar aos jovens é um planeta que tem que ser melhor que aquilo que nós recebemos. Se todas as gerações fizessem isto, deixarem um planeta melhor que aquilo que o receberam, eu acho que havia uma regeneração muito rápida do nosso ecossistema, do nosso planeta, e poderíamos estar mais tranquilos relativamente ao futuro do meio ambiente onde vivemos. Infelizmente não tem acontecido isso. Nós temos degradado ciclicamente o meio ambiente. Eu vi também, e fiquei alarmado, com uma baleia que deu à costa com 40 quilos de plástico no estômago. Isto é qualquer coisa que nós temos que repensar. É assustador. É assustador. É uma coisa que é completamente absurda. Como é que um animal como uma baleia tem 40 quilos de plástico no estômago? Isto nós, se fizermos aqui uma análise sobre os animais todos que andam no oceano, e que estes peixes que nós comemos, no fundo, o plástico entra no ecossistema, e nós também sofremos disso, porque comemos, ingerimos o peixe. Nós temos que repensar muito daquilo que têm sido as políticas do ambiente. Eu posso aqui dizer em primeira mão também, porque me foi dito por alguém que esteve lá, na República Dominicana, instâncias balneares estiveram impedidas de os turistas terem livremente banhos porque havia plástico nas praias. Na República Dominicana, que é um país que vive eminentemente do turismo. Ora, se a República Dominicana tem este problema, e é um país que vive do turismo e que tem interdição das suas praias, isto vai abalar também aquela economia, a economia daquele país. E nós temos muitas repúblicas dominicanas espalhadas, e nós próprios também somos um país com muitos milhares de quilómetros de costa, e, portanto, nós temos também que ter consciência de que isto pode nos afetar muito e muito, porque também temos uma fatia substancial da nossa economia baseada também naquilo que é o turismo
que nós oferecemos a quem nos visita. E, portanto, há que ter também esta noção. E, por último, para falar de política propriamente dita, vou aqui dizer que saúdo também os 98 anos do Partido Comunista Português. É um partido que, com seus defeitos e com suas virtudes, mas é um partido que está indelevelmente ligado à democracia moderna portuguesa, portanto, ao sistema implantado a partir de 1974, após o 25 de Abril, e, portanto, com virtudes ou com defeitos, o que é certo é que tem contribuído também para que haja aqui uma paz social. E, portanto, saúdo os 98 anos do PCP. E também quero aqui dizer que, por vezes, há políticos que se excedem. Eu tenho no meu partido um político que, infelizmente, tem se excedido pela negativa quando faz insultos gratuitos nas redes sociais, que é um eurodeputado com algumas responsabilidades e até que já assumiu cargos de muita relevância dentro do Partido Socialista e que eu acho que não prestigia nada, não só o Partido Socialista, mas a ele próprio, não prestigia nada aquilo que vai proferindo nas redes sociais com ataques, nomeadamente ligados ao futebol. Não quero muito falar sobre isso, mas acho que são personalidades que devem elas próprias ter uma reflexão de como usar as redes sociais. Em contrapartida, também temos alguns políticos que vão dizendo coisas que o povo vai querendo dizer e não consegue dizer, nomeadamente a questão levantada aqui, e essa sim, posso dizer, pela Ana Gomes, em que há muita preocupação perante o indivíduo que conseguiu denunciar algumas coisas e conseguiu furar o sistema e pôr a nu algumas fraudes, digamos assim, mas o que parece que está toda a gente preocupada é com o facto de ele ter acedido a esses dados e não os dados em si, que ele demonstrou que existem. E realmente também é com perplexidade que muitas vezes se assiste à serenidade que existe nas instâncias judiciais, em que, como ela diz, e aí tem alguma lógica, deixa-se de fora quem anda, digamos, a prevaricar em milhões e prejudica milhares de portugueses, em milhões de euros, estava eu a dizer, e vai-se aqueles que são prevaricadores pela via de terem entrado num sistema para denunciar esses mesmos atos. Há aqui digamos, uma desintonia. E por último, só dizer, até porque também aqui foi referido, que não é bonito ver numa pré-campanha eleitoral os partidos políticos em guerra interna. Eu apesar de olhar para o PSD como um partido que é opositor e é oposição ao Partido Socialista, obviamente que também tenho que ter algum respeito pela instituição. E o que está a acontecer relativamente ao PSD, com aquela questão da lista dos Açores, onde eu não me meto, tenho uma opinião formada, obviamente, como cidadão. Acho que há aqui duas situações que eu tenho que colocar na mesa, que é se aceitam que vá Mota Amaral na lista, que foi já Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do país, se aceitam pela sua provetidade, pela sua idade já avançada, grande experiência, que vá na lista alguém como a Mota Amaral, se o aceitam, acho que deviam dar um lugar mais condigno àquilo que foi o seu estatuto dentro do próprio PST. É a minha opinião. Eu tenho uma opinião em que, se calhar, podia não ter sido o protagonista para o lugar do PSD Açores. Mas, se aceitam, e se aceitaram ser ele, acho que deveria ser um lugar de outra dimensão, digamos assim, perante o prestígio que ele já goza, ou que usou até em alguns cargos de muita relevância que fez no partido e pelo país. Portanto, é a única coisa que digo, não me vou imiscuir naquilo que é, digamos, a guerra interna do PSD. Só acho é que não podemos aproveitar certos e determinados momentos para depois fazer analogias com outros partidos. Os problemas de um partido são os problemas desse próprio partido, nós temos as nossas opiniões, mas obviamente que a resolução desses problemas tem que ser aos dirigentes desse próprio partido e, portanto, fico por aqui. Só por último, dizer que seria absurdo, na minha ótica, misturar duas coisas que não se podem misturar. Um autarca de um determinado partido pode ir mostrando nas redes sociais, nas notícias, obra que vai sendo feita nessa própria autarquia, seja ele de que partido for. Portanto, não estou aqui a defender A, B ou C. Com aquela tentativa de calar os autarcas porque estamos em eleições europeias,
que não colidem, digamos assim, com aquilo que é a gestão autárquica ou até a gestão governamental, eu acho que havia aqui um precedente que eu espero que não seja usado, porque senão, a partir daí, nós vamos ter que parar o país em obras autárquicas, em publicidade autárquica, até na publicidade governamental. Iríamos criar aqui um problema, iríamos ter que parar durante 3 meses antes de um ato eleitoral, iríamos criar outro problema. É que muito dos organismos locais de informação, nomeadamente jornais, rádios, que é este o caso, muitos desses organismos que têm a seu cargo também e ao seu encargo também funcionários e trabalhadores, vivem também daquilo que são as notícias locais, independentemente da cor política da Câmara, da Junta ou até governamental. Mas, principalmente a nível local, se nós começarmos a bloquear, porque vem aí uma eleição 2, 3 meses antes, notícias, será também muitos dos órgãos de informações locais que são afetados, porque quando não há publicidade de uma autarquia, não há verbas a entrar dentro desse comércio, desses órgãos de informação local. E, portanto, começa aqui a haver quase um reviver daquilo que é nos tempos da ditadura, em que começam-se a calar órgãos de informação e aqui podem estar alguns postos de trabalho também em causa. É a minha opinião, pode ser polémica, sim senhor, aceito que sim, mas está em cima da mesa, podemos debatê-la, não há problema absolutamente nenhum. Agora, vivemos em liberdade e em liberdade conseguimos fazer passar a nossa mensagem ou não, porque hoje em dia o cidadão português sabe muito bem em quem vai votar e sabe ouvir, sabe escolher. E nós temos que ter a noção de que não é por impedir isto ou aquilo, ou a passagem desta ou daquela informação, que o cidadão vai deixar de a ter. Portanto, hoje em dia há muitos meios de passar informação e, portanto, espero que as coisas se resolvam a bem de todos e a bem da democracia acima de tudo. Ok, vamos agora para Rui Faria. Podíamos começar por aqui, por esta deixa do Nuno Coelho, o PSD Açores. Você começa quando quiser, mas eu estou-lhe a dar o toque. Sim, eu tenho aqui. Para não deixar fugir, digamos aqui, a questão. Boa noite a todos. Não vou dizer muito mais relativamente a tudo o que foi dito. Concordo em pleno com o que o Nuno disse relativamente aos países africanos e às necessidades de apoio que esses países precisam. Eu sou moçambicano, nasci em Moçambique, tenho muito orgulho. Nasci em Lourenço Marques, agora atual Maputo. Pelas imagens que pude constatar, a Beira, que era a segunda cidade, e uma cidade altamente populosa, está completamente destruída. Bem linda. Nós temos que fazer, se calhar agora, Portugal, valer os nossos galões, porque o povo moçambicano gosta do povo português, apesar das situações, mas acho que isto já está ultrapassado. E eu, quando estive lá na última vez, eles mostraram isso. Inclusive, quando souberam que eu tinha nascido em Moçambique, muita gente, até algumas pessoas com alguns cargos importantes, disseram para eu regressar para o país de Natal. Obviamente tinha outras opções e tinha outras vidas que não permitia isso, mas que tenho sempre este desejo de um dia poder fazer algo mais por Moçambique do que eu faço. Acho que Portugal tem uma boa hipótese de entrar com a sua área técnica, como já anteriormente fez no antigo regime, construiu cidades inteiras de modo a que possam ser bem feitas, com planeamento, gestão e até estruturalmente indicada para essas situações todas. O Nuno disse muito bem também que esses povos têm uma coisa muito boa, que é a gratidão, sabem ser gratos e às vezes eles muitas vezes não querem doações de coisas, eles preferem que se dê cana porque o peixe têm lá. E se ensinarmos, eles aproveitam isso. E acho que isso pode ser feito perfeitamente em Moçambique. Nós podemos ensiná-los e a eles buscarem as coisas que precisam. E o Nuno deu exemplos que a Cruz Vermelha tem atuado juntamente com alguns empresários a ajudar, e nisso é um trabalho louvável que estão a ter. Cabo Verde, em que estou a ensinar a trabalhar, a fornecer equipamentos para eles terem, porque o resto são eles que vão ter que fazer, a gestão é deles. E isso é que é importante. E é isso que acho que nós, Portugal, tem esse know-how que pode ensinar. Podemos ser pequeninos, mas do coração somos grandes. E acho que isso está tudo dito relativamente à solidariedade e da maneira como o Nuno expôs. Acho que não há nada a dizer. Acho que as coisas devem ser feitas. Espero que não haja aproveitamentos de empresas que vão para lá aproveitar-se nessas alturas e estragar, como aconteceu com, infelizmente, Angola, que grupos chineses que foram para lá e que fizeram aproveitamentos. Investiram alguma coisa, mas também o que está lá feito
feito, se calhar não vale nada e não presta para nada para a vida dos angolanos. O resto, o que foi feito, está bem feito pelos portugueses e somos louvar. Relativamente à manifestação dos jovens ecologistas, de louvar que conseguiram... São parentes para dizer, Boa noite. só para dizer que chegou o Sr. Ângelo Pinto. Portanto, Sim, senhora. Boa noite. Boa noite. Achei muito engraçado que conseguiram afastar o fantasma de ser uma manifestação política com meninos de ecologistas que podiam estar ligados à esquerda ou à direita, conseguiram anular isso. Acho que foram transmitidas algumas mensagens com algum grau de importância e fáceis de concretizar. Eles dizem que temos 30 anos para dar a volta. Acho que sim, algumas medidas são facilmente ultrapassáveis, basta nós querermos. Quanto a questões que foram aqui levantadas sobre o PSD, sobre as listas, sem dúvida que há aqui uma reclamação do PSD Açores. O PSD Açores está a reclamar uma posição melhor, mas isso não podem ser já todos. não chama a reclamar, chama a protestar. Isto é um protesto quase Pronto, já é um fora protesto, eles façam um protesto. Isto obviamente que tem um dirigente da lista que foi dado a escolher. Lá o merecia mais, é um homem figura Se calhar também já passou se calhar já passou por todas as posições também. Porquê que ele merecia mais? Eu não sei. Eu acho que a idade dele também podia dar lugar a outros. Então, se não merecia, não lhe davam lugar. Exatamente. Aí está. Aí está. Isso, o Nuno também questionou essa questão. Aí está. Se calhar tem a sua razão, mas se Ou calhar está ou não está. pronto, mas é uma posição assumida pelo chefe da lista, o cabeça de lista. A partir daí não há nada a fazer. Eu não reclamo as decisões... Como sou um ditador, estão a reclamar, não entram na lista, está resolvido. E esta intransigente, centralista e divisionista é forte demais. É forte demais. Se calhar depois pode vir a acontecer alguma coisa. Tem havido adaptações, tem havido com situações que têm que ser trabalhadas. Ainda existe ali algum estigma das últimas guerrilhas que existiram, mas estão a ser eliminadas e aos poucos foram bonitos. Por exemplo, no sábado houve um fórum autárquico, tiveram autarcas que foram eleitos e os que tiveram propostos nas listas que não foram eleitos e futuros autarcas, ou pelo menos depois puderam ser projetados para futuros autarcas, estiveram reunidos na Maia. Foram mais de 600 pessoas que estiveram reunidos com autarcas, com empresas da formação, e está a haver uma unidade. Obviamente, o que nós precisamos é de propostas concretas, e essas propostas concretas estão a surgir aos poucos, com novas ideologias, novas ideias, estão a começar a surgir e a unir-se no partido. E acho que o PSD vai conseguir chegar, pode não ser já nessas primeiras, pode não ser nas segundas. O próprio Rui Rio disse que, nessa intervenção que ele teve no Fórum Autárquico, que já foi um partido com 150 câmaras, agora tem 98. Eu não espero que seja 150 já nessas próximas eleições autárquicas. Eu disse, a promessa é subir, é ganhar. E eu, se calhar, não vai ser comigo, vai ser com outros. O que importa é assumir que temos que mudar alguma coisa e fazer alguma coisa. E acho que o PSD está no caminho certo. Internamente está a começar a haver uma ideologia de união, de apoio do trabalho. Obviamente que há sempre discursos. Ainda agora vimos também que existe sempre problema nos partidos. No Bloco de Esquerda saíram pessoas muito importantes, saíram. No PS tem havido alguns problemas, como o Fórum Nuno disse, que deu pessoas que se extravasam nas suas opiniões, que se calhar nem valiam a pena. Há sempre, e isto é importante. Agora, o importante é exigirmos às questões fundamentais neste momento, que é evoluir o país, criar propostas em concreto que possam fazer a evolução do país. Fazer um crescimento económico sustentável, fazer um crescimento ideológico, de maneira que não hajam coisas absurdas a serem votadas, de maneira que possam vir a prejudicar uma geração futura que vem aí e que nós, se calhar, não poderemos já decidir porque podem vir a ser estragadas com a nossa geração. Isso é que é importante. O resto é certos o PS ou o CDS que se unem quando forem precisos, que trabalhem em projetos. O próprio Rui Rio já disse, eu não sou tão à direita para radicalizar algumas coisas à direita, como não sou tão à esquerda possível para anular certas coisas que vir tudo para o Estado. Ele gosta do meio compromisso e disse que se tiver que unir os esforços para votar coisas, propostas com o PS, irá fazer isso. Se tiver que fazer com o CDS, irá fazer isso. Deu a entender perfeitamente já isso em vários discursos que ele teve. Agora, estamos num processo eleitoral e obviamente que isso custa.
Quanto ao tema que já foi iniciado aqui sobre como alguém chamou aqui em Gondomar, e isso se calhar foi alertado pelo Presidente Marco Martins, se calhar se ele não tivesse posto isto, as coisas não tinham chegado a extravasar conforme chegou, não é? Quando um ladrão, e desculpem, não estou a aplicar o ladrão ao Marco Martins, estou a dar um exemplo. Quando um ladrão diz, olha, eu vou assaltar aquilo, claro que as pessoas já estão todas à espera. E quando foi ele próprio a alertar para a situação da lei da rolha, aquilo que ele chamou a lei da rolha, se calhar por estar o Primeiro-Ministro António Costa está numa feira de vinhos na Alemanha, se calhar por causa disso, vinhos, rolhas e dá tudo para o mesmo, ele não pode dizer que a lei está má, pode não se aplicar. Mas eu dou um exemplo, está aqui o Nuno, que foi autarca, foi presidente de uma junta em que ele conseguiu fazer promoções de eventos sem ligar a partidos. De uma maneira ou outra, tem que ser inteligente. Agora, não é fazer propositadamente e dizer assim, eu estou a fazer isso, agora que venham os bufos. Para já, são termos que não se devem usar para um presidente. Não sei quem foi, nem sei de onde é que vem. Agora, o que está a extrapolar, ele está a levar ao extremo as pessoas. Ele está a ser chamado o rei do Facebook. Ele está a querer governar a Câmara através do Facebook. Ele, se fizer o seu trabalho normalmente, fizer as obras normalmente, ele não precisa de anunciar as obras sempre que coloca um paralelo. Não precisa ligar que é este governo PS que está a fazer isso. Se ele tem o meio, não é o único. Não, o problema é que eu vejo que é o único. O problema é que nós temos outros presidentes que não vejo a ter esse problema. Eu acompanho o presidente de Vila Nova de Gaia, conheço lá pessoas bem posicionadas da Câmara, de vereadores e tudo, são amigos pessoais. Acompanho o Facebook da Câmara do Porto, da Câmara da Maia, eu só lá vejo. Não vejo da maneira. Mas fazem de maneira que não ponham em causa a lei. Ele está a pôr a lei em causa. Isso que é uma coisa muito interessante, é que realmente quem está no poder usam e abusam. Pode usar, mas com termos, em condições. Não é pôr, põe um metro de Lanceu Passeio, mais uma obra feita pela Câmara, não sei quando, essa obra que devia ter sido feita há 7 meses atrás não foi feita. Essa questão não se coloca. Coloca-se sim. Fazer ou não no ato eleitoral. A questão é de dentro. Estamos a falar, é assim, eu peço desculpa interromper, estamos a falar de um autarca que não se lembrou agora de fazer esse tipo de conduta. É um autarca que informa, que faz isso demasiado. Há vários anos, que desde que tenho o Facebook, que eu me lembro, que vai informando das obras que são feitas e, portanto, não acho que seja assim tão proibitivo, tão problemático. Mas aliás, ele ninguém até diz que ele é proibitivo. O pessoal dele, quer dizer, o Facebook... Mas o problema é que ele está a fazer isso continuamente e dizer assim, eu estou a fazer isso, venham daí os críticos. Ele ativa as pessoas. E não são poucas. Ele deu a opinião dele. Dizendo que era contra a lei e que tinha havido uma denúncia anónima contra ele usar o Facebook. Eu na semana passada tive aqui uma posição que eu depois acabei por dar os parabéns à postura da Junta de Freguesia, mas dei uma opinião via Facebook de uma situação relativamente ao parque urbano. O Nuno, quando esteve comigo, tivemos os dois a esclarecer as situações e dei-lhe no final um abraço e disse, Nuno, eu não critiquei a tua posição, a Junta não tem nada a ver com isso. É da maneira como se expõe. Nós temos aqui casos que a Câmara diz uma coisa, vêm os outros que andam atrás do Presidente a dar a mesma coisa, a incentivar para dizer aquilo, e depois vêm as juntas a querer... Mas dizer o quê? Que é o Governo que está a dar isto? É o Governo? É o PS? Não, é as juntas. E tu sabes muito bem aquilo que eu estou a dizer. E eu no ano passado, em 2017, nunca chamei a atenção de nenhuma atividade que a Junta estava a fazer. Aliás, falamos algumas vezes. Tu eras Presidente da Junta, podias ter usado isso, estavas no final de mandato, podias ter feito o que quisesse. A hombridade das pessoas é que manda. É a capacidade de usar a inteligência, o intelectual das pessoas perante uma situação de diversidade. E não está a ser usado aqui porque eu não vejo mais nenhum vereador a fazer isso. Eu acho que aqui estão a fazer uma guerra. Num ringue tão pequenino que nem sequer é confortável com uma guerra. Mas que neste momento está a dominar o panorama político de Gondomar. Assim, se nós formos a ver, se nós começarmos a deslindar o passado recente, em que houve, inclusive, alguém, não se sabe quem ainda, mas que alguém que utilizou um e-mail
forjado com o nome do próprio Marco Martins e que fez umas denúncias e não sei o que mais. Isto começa a ter um nível... E o caso de terem lançado a candidatura da Isabel dos Santos à Câmara também. Sim, mas começa a ter um nível de um refinamento, quase de um ataque pessoal, que obviamente que as pessoas também têm mecanismos para dizer, basta, chega, por amor de Deus, Mas não é assim que se faz. dele. Agora, sim, é dele. foi a manifestação que ele fez. Não, ele faz, não. Ele no Facebook dele, pessoal, que põe a sua opinião. Ele dizendo, critica, ele nem diz onde é que está a as obra. pessoas. Atenção que ele nem diz onde é que é a obra. Põe uma fotografia, mais uma obra que está em curso e agora... vem logo um atrás a dizer, é ali naquela obra tal. Mas é alguém que diz, também não é assim, não é assim que se faz oposição. Não é, e não é. Mas que é oposição? Tu não vês ninguém do partido, já vou criticar. Então se fazem denúncias... E são os partidos? São os partidos? Então quem é? Vamos concluir assim. Olha, o PSD não foi, de certeza. Vamos avançar, porque senão depois não temos tempo. O PSD não foi. Falta o Ângelo aqui. Eu acho que em princípio... Deixa-me só concluir, Ângelo. Não, relativamente a isto, só foi também lamentar mais uma vez uma situação que aconteceu na Lagoa ali do Parque Urbano, que aconteceu mais ao terreno, mas acho que já está resolvido. E quero também, para dizer que eu quero saudar o trabalho que a Junta de Freguesia de Rio Tinto está a fazer relativamente às passadeiras. A Pinto, para já está sendo as passadeiras à frente das escolas, que está a ser muito importante com sinalética. Acho que isso é uma situação que tem que ser feita e devia ser feita. É um trabalho, tem muitas escolas, tem muitas passadeiras, tem que ser feito e está a ser feito. E acho que isso, para não dizer que também sou sempre do contra, não. Também gosto de louvar o trabalho que está a ser feito e acho que é um bom trabalho porque finalmente as passadeiras estão a ser eliminadas. É pena que ainda não sejam reforçadas com luzes mais potentes em cima das passadeiras, mas pode ser que mais cedo ou mais tarde venham a ser, ou ao contrário de algumas ruas em Gondomar. O Ângelo, que é testemunha, que em 2006 a primeira freguesia que colocou LEDs nas passadeiras, embora a nossa medida em termos financeiros foi bem. Não, foi uma promessa eleitoral que o Nuno fez no princípio. Posso passar a palavra? Eu estou a falar dos tempos atuais. Sim, tu tiveste 12 anos lá. Não, mas ele fez no primeiro ano, é verdade. Sim, a primeira junta que utilizou. Mas nesse momento não se consegue fazer nada lá. Alguns já variaram. Claro, pronto, mas é o que tem que fazer. Não, mas eu estou a louvar essa medida ser começada pelas escolas. Já agora, só uma coisa muito rápida. Eu quero, mais uma vez, estive presente na tomada de posse da FAPAG. Foi uma tomada de posse engraçada, muito boa. Notou-se que havia ali umas divergências entre o atual Executivo e a FAPAG entrega. Acho que estão a tentar trabalhar para haver uma união. Estavam presentes três, aí ficou um bocado triste, mas só estavam presentes 3 presidentes de juntas de freguesia, estava presente a vereadora, mas acho que se conseguiu atingir a mensagem de que vão-se todos trabalhar e as escolas estão todas unidas e prontas a trabalhar para melhorar da educação. E espero é que o Executivo tenha pernas para acompanhar a FAPAG. No caso, os pais das escolas. Sim. Mas a FAPAG é todas, porque a FAPAG está junto com a Associação. Eu gostava de colocar aqui duas questões, não sei se posso. Coloca lá. É que o CDS esteve bastante ativo. O CDS está sempre ativo. Está sempre ativo, não é? Mas aqui, a toca do artista da Bienal de Veneza, achei curioso, e a admissão da Ministra da Cultura. Não quer que seja esta a portuguesa Leonor Antunes, que foi selecionada para representar a Bienal de Veneza. Acho que uma pessoa que renega o Estado português não deve ser representante do Estado outra, português. Foi a proposta também que não passou na Assembleia Pública, da mudança para ser a nomeação do Governador do Banco de Portugal, não é? Que passasse a ser tripartida, também foi reprovado. E por último... É o Sr. Costa a pagar favores. O CDS propõe ao Governo um conjunto de recomendações sobre o controle da população de javalis em Portugal. É uma coisa engraçada. A população de javalis? Sim. Não há mais nada em pensar. O plano queria contar todos os coelhos bravos, não é? Não posso falar sobre esse assunto, que eu sou, digamos, gestor de uma zona turística de caça e por isso não posso emitir opinião sobre esse assunto. Pelos vistos, sabe de javali em Portugal. Mas nós neste momento, por exemplo, temos a zona de caça fechada porque está na altura das procriações e essas coisas todas, e por isso neste momento não se pode caçar nas zonas de caça. Acho curioso que se possa caçar ao lado das cidades, mas pronto, ou que se possa potencialmente. A
boa noite, antes de mais. Feliz Dia de Pai para todos os pais e também para todos os filhos que veneram os seus pais. Eu, sobre esta semana e sobre esta questão do Facebook do Presidente da Câmara, eu gostava de dizer que eu sou, em princípio, pela liberdade total de opinião e de publicação. E, portanto, acho que o Sr. Presidente da Câmara tem o direito de publicar aquilo que entender, entre aspas, como todos nós temos. Acho que deveria ter algum cuidado quando está, de algum modo, a dizer que está a fazer uma coisa contra, ou perto de estar contra a lei. Acho que isso não lhe fica especialmente bem, mas está dentro da liberdade de expressão individual e, portanto, para mim não é um problema. Penso que estarão a criar um problema à volta da questão, mas é uma falsa questão, porque de facto, a partir do momento que nas publicações não há uma conexão direta entre o partido político que a pessoa representa e a obra concreta que a Câmara ou a Freguesia ou o que for está a fazer, não vejo problema nessa circunstância. Agora, a lei é um bocadinho interpretativa e a interpretação da Comissão Nacional das Eleições parece-me que é um bocadinho abusiva, ou seja, acho que é até demasiado abusiva, porque, quer dizer, na verdade, e eu sou de um partido que não tem interesse nenhum em publicar obras autárquicas, nós temos relativamente poucos autarcas e, portanto, não são os nossos autarcas que vão publicar muitas obras porque não os temos. Vamos ter muito brevemente, muito mais do que temos neste momento, mas neste momento não os temos. E, portanto, teria, digamos, interesse era que os autarcas de outros partidos não publicassem coisa nenhuma, não é? Portanto, acho que a liberdade de expressão deve estar em primeiro lugar. E sobre isso acho que, pronto. Em relação ao município, fiquei muito contente de ver um grandioso coração de filigrana na Bolsa de Turismo de Lisboa, no stand do município de Gondomar. Representou muito dignamente o Conselho e permitiu de alguma maneira também que houvesse um interesse especial por Gondomar ao longo da feira. Portanto, o Gondomar esteve muito bem na forma como se distinguiu de outros municípios e, portanto, penso que é de salientar e é um aspecto bastante positivo. Mais que coisas que me vão na alma sobre esta semana, sobre aquilo que eu fui ouvindo aqui. Eu vinha a ouvir mais ou menos a vossa intervenção, as vossas intervenções, cortado por alguns telefonemas, mas estou totalmente de acordo com os votos que vocês expressaram em relação aos problemas por que estão a passar os nossos queridos amigos moçambicanos e é realmente uma lástima ver que muito trabalho é destruído muito rapidamente por fenómenos, neste caso da natureza. E, portanto, um grande abraço para os nossos amigos moçambicanos que estão a atravessar um momento de dificuldade. É um país grandioso, também já tive a oportunidade de estar lá diversas vezes e é, de facto, uma pena. Não concordo muito com a forma como, às vezes, se consideram como... por exemplo, falou-se aqui que eles têm muito orgulho, entre aspas, em nós portugueses. Eu acho que nós devemos de estar sempre ao mesmo nível e até mesmo em muitas coisas os moçambicanos, cabo-verdianos, os angolanos e todos aqueles que fazem parte desta imensa família de irmãos que fala português e brasileiros também. Penso que todos eles têm gente boa, todos eles têm gente má, todos eles têm pessoas que se distinguem e que são intelectualmente muito superiores a nós, todos eles têm pessoas que... Eu não disse isto por uma questão de superioridade. Eu sei que não, eu sei que não, mas quem ouviu podia ter percebido isso. Não, tenho orgulho, eu tenho orgulho em nós. Eu tenho orgulho em falar português, tenho orgulho em serem nossos irmãos e é isso que nós devemos de salientar. Eu vinha a ouvir e para quem estava a ouvir podia parecer que estão lá os franceses, estão lá os italianos, estão lá os chineses, não é? Chineses em todo lado. Ainda estive lá num hotel feito por chineses que o último
elevador no quinto andar Deitaste no último piso e não acordaste no existia. terceiro. O elevador, esqueceram-se de pôr a abertura para o quinto andar, portanto o elevador ou vais para o quarto ou vais para o sexto. Se quiseres ir para o quinto, tens que ir para o quarto ou para o sexto, não é? Mas a contagem das escadas calhou mal e, portanto, a última escada do piso superior, ao qual não vai o elevador, que é um piso onde fazem as cerimónias, as convenções e isso, a última escada é para aí assim, portanto, fizeram mal as contas, entre aspas, pronto. E foi feito por chineses e por indianos e, portanto, não foi feito por portugueses e ainda bem, porque os que foram feitos pelos portugueses estão lá e estão lá muito bem. Ainda está lá. E estão lá muito bem, que é um dos prazeres que penso foi que qualquer pessoa... material de construção para lá. Qualquer pessoa que visite Maputo deve visitar o Polana, que vale a pena. Penso que ainda se chama Polana, apesar de pertencer a indianos agora, sim, não é? Sim, portanto, mas pertence também a indianos, portanto, de facto, é uma evolução interessante. Algumas das coisas que foram feitas foi substituir alguns dos jarrões tradicionais portugueses por algumas figuras de estilo indianas, mas pronto, é a vida que é assim e a evolução das coisas que é assim. Por isso, é uma semana em termos políticos em que, de facto, penso que a questão da senhora Leonor é um problema muito, muito sério, que não está a ser bem visto pelas pessoas todas, porque uma pessoa que é nomeada pelo Estado português não pode a seguir vir dizer que renega o Estado português ou que desconsidera o Estado português se o Estado português tiver a ser governado por pessoas diferentes daquelas que o estão a nomear. Isso é uma coisa que não pode existir. É a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo vir agora dizer que não pode jogar futebol porque o governo mudou. Não pode. Isto é contra tudo aquilo que é básico nos princípios de representação, ainda por cima quando está a representar o Estado português num evento cultural. E, portanto, isto é muito grave. É verdade que há histórias no passado, como, por exemplo, a questão à volta do livro daquele senhor que era do Partido Comunista, que agora Saramago. Do Saramago, eu hoje estou muito cansado, que não são historicamente boas para a direita, porque acho que a direita também não se portou bem nessa circunstância. Santana Lopes. Não se portou bem, principalmente talvez até o mesmo próprio Cavaco, mas não é pelo facto de no passado as coisas não terem corrido da melhor maneira que devemos agora limpar o presente e olhar para o presente de outra forma. Em relação às discussões políticas que têm havido dentro de outros partidos, nomeadamente também do próprio Partido Socialista, com a questão à volta do vai ser ex-deputado europeu, de facto eu penso que os partidos deviam tratar com mais dignidade, e eu não estou a dizer que seja exclusivamente o caso do Partido Socialista, mas acho que falou de toda a gente. O secretário-geral do Partido, não o primeiro-ministro, mas o secretário-geral do Partido Socialista disse que as intervenções até envergonham o próprio Partido Socialista. Mas por acaso bem falado aqui que tem havido muitas dessas pessoas que estão-se a sentir excluídas. Acho que por um lado as pessoas deviam ter noção do seu espaço e do seu momento, ou seja, deviam perceber que as coisas evoluem, são mesmo assim, e que o seu momento, sair pela porta principal é algo que devia de ser importante para todas as pessoas. Ser fácil, sair. Mas também acho com franqueza que os partidos também deveriam de ter uma capacidade maior de gerir as oposições, entre aspas, e eu digo entre aspas porque não há uma oposição formal, internas, e as pessoas que estão com opiniões diferentes, e isso é um problema que os partidos todos têm. Quer dizer, os partidos têm muita dificuldade de lidar com a oposição interna, e nesse caso aquele que melhor se comporta é claramente o Partido Comunista, em que a oposição interna existe só no Comitê Central e em mais nenhum lado. Por outro lado, também gostava de salientar a questão à volta da Catarina Martins, que vem dizer que o Sr. Costa é igual ao Sr. Coelho no que diz respeito à gestão da banca, não tanto pelo facto em si que nem é desta semana, mas pelas reações de algumas pessoas que são no mínimo cómicas, que são no mínimo muito, muito cómicas, porque de facto a comparação em si é uma comparação que é lícita, porque de facto a forma de solução que foi montada pelo governo anterior foi aquela que este governo executou, e executou consciente do que estava a fazer, e portanto vir agora dizer que já estava a coisa montada e que teve que ser assim, não sei o que, acho que é um bocadinho de
capacidade de atirar a culpa para os outros, como também é uma capacidade de atirar a culpa para os outros quando se diz que a culpa do problema é uma culpa que vem do Passos Coelho e da Ministra das Finanças anterior, porque de facto, se nós formos ao fundamento, não é? O fundamento da questão tem a ver com Estás a falar o das facto, greves? estou a falar do Banco Espírito Santo, tem a ver com o facto de que existiram uma série de decisões tomadas pelo governo do engenheiro Sócrates que não abonam nada em favor do Banco Espírito Santo e da família Espírito Santo, em que houve sempre uma proteção grande da família. E, portanto, isso é algo que também é preciso dizer. Se quisermos ir às origens, então temos que ir atrás mesmo. Por outro lado, também é verdade isso. Não será exclusivo do engenheiro Sócrates. Claro que não é. Para dizer também que em relação às manifestações pelo ambiente e pela proteção do ambiente, queria dizer que tu falaste 17 minutos que eu contei. Tinha a vantagem de vir a contar. Mas é verdade que eu vim atrasado, não tenho direito a nada. Mas eu também não tenho vindo por isso. O Gabriel falou um pouco, outra vez não deixaste o Gabriel falar. Eu deixo sempre o Gabriel falar e gosto imenso de ouvir o Gabriel. Estava a dizer que em relação às manifestações pelo ambiente, eu acho muito bem. Acho que algumas das intervenções são realmente brilhantes, como aqui foi dito, inclusivamente a fundadora, entre aspas, do movimento, a Rita Sueca, é realmente a Rita da Suécia e não a Rita Sueca. É realmente uma miúda muito, muito interessante. Acho que há um princípio errado, que é o princípio de que vamos faltar às aulas para fazer uma manifestação. Portanto, acho que esse princípio é um princípio estruturalmente, eticamente reprovável. Acho que haveria espaço para fazer as manifestações a um sábado ou a sexta-feira à tarde, quando não tenho aulas. Da juventude. Não é não. Desculpa. Eu também já fechei o exército. Fizemos greve. É um problema de formação. É um problema de formação. Está na moda fazer greve. É um problema de formação. É bom que ele esteja a dizer isto, que isto é o que ele vai passar também para os professores. Que a manifestação dos professores também devia ser só sábado. Mas eu alguma vez me ouviste a dizer a votar aqui a favor da manifestação. Eu só estou aqui a captar. A juventude tem que ser irreverente. A juventude tem que ser irreverente e tem que fazer uma manifestação. Agora os partidos todos, nos próximos meses, vão trabalhar para limpar a imagem junto dos professores. Isso não há dúvida nenhuma. E não é o Partido Socialista, nem é o Partido Social Democrata. São todos. Portanto, vamos, porque são muitos votos. E por isso os partidos vão ter muito cuidado com o que dizem sobre os professores. Quem ganha Eu aqui não tenho dúvida nenhuma que as manifestações deverão ser sempre feitas de forma a não perturbar o funcionamento dos serviços, incluindo, neste caso, a manifestação dos estudantes. Não faz sentido nenhum estarem a fazer manifestações em horário de aulas e fazendo disso um cavalo de batalha. Mas, sem dizer com isto que não concordo com as manifestações e que não concordo com a motivação, que acho que é muito importante e muito necessário. Isso, só não concordo contigo. Acho que as coisas, quando se fazem, têm que ter significado. E a maneira dos jovens... Que iam fazer ao sábado. Não, para eles é um valor. Faltaram às aulas para fazer uma manifestação. Os coletes amarelos já fim de semana, não é? E agora parece que aquilo vai acabar mesmo. Por acaso, acho que vamos agora bater aqui um tema que eu gostaria que vocês também... O Nuno Coelho já o abordou ao de leve, mas eu gostava de ouvir também a opinião dos... Mas vou começar aqui, esperas um bocadinho, vou começar aqui... Vê lá que está a acabar o tempo. Não, faltam 15 minutos. Começamos na tarde. Vamos aproveitar. 15 minutos, não tens 15 minutos, tens 5 minutos. 10 minutos. Está mesmo a perguntar. Não começou a hora, portanto, quem controla é o... Mas quem manda é o Álvaro, Ele é que nos vai dizer quanto é que tempo falta. Exatamente. Bom, mas abordar aqui ao de leve um pouco esta situação de reforçar a proteção dos denunciados. Esta situação de hoje... 7 minutos, pois. A situação de toda a gente de ter net, até a situação de vivermos no mundo cibernauta, enfim, dá aqui motivos que realmente que nos dão que pensar. E esta situação da Ana Gomes eu não queria deixar passar, é claro, porque me parece que se trata realmente aqui a cometer um pecado. Não sei se estão de acordo, está de acordo, mas a verdade é assim, quer dizer, denuncia-se casos fraudulentos, casos terríveis,
E é evidente que ele também não está isento. Há lei que delimita um pouco esta área da ação dessa gente que anda na pesquisa da entrada dos e-mails, no caso concreto dos e-mails e de outros casos até mais, não é só aí. O que é que lhe parece? Vamos começar por aqui. Ana Gomes tem uma particularidade. O caso do Rui Pinto é um caso... Ana Gomes tem uma particularidade de vez em quando ser incómoda. Mas eu acho oportuna de ser incómoda e de vez em quando vem aí com uns cavalos de batalha um bocado esquisitos e quando põe é para todos os lados. Seja para o PSD, seja para o PS, ela nisso também. Seja, tira-se o chapéu a isso. Eu não quero falar. Nem a mesma Ana Gomes e o CDS na mesma frase até parece mal. Mas isso é normal. Eu particularmente não gosto da maneira como ela levanta os problemas, mas relativamente a esta situação. Eu estou a falar ela mas sobre este caso, ela tocou, pôs o dedo na ferida. Julgo que também não tem tanta razão quanto tenta comparar os mesmos crimes. Não são. Os crimes são diferentes, ou crimes não, quer dizer, o outro caso ainda não está provado. O caso do Rui Pinto acho que é considerado crime mesmo. Infelizmente está a ser levado para uma situação clubística ou então de favorecimento a uma entidade que não é totalmente... tenho medo de dizer porque também ainda posso falar com algum processo. Aí eu dou razão, e peço desculpa interromper, dou razão aos franceses, que os franceses queriam proteger o Rui Pinto, embora enclausurado, mas não os franceses. Não, os franceses também. E com aquela informação toda, colocá-la cá fora e começar a desligar os casos todos e estudar os casos. Acho que era isso que devia ser feito. O que está a ser cá, o Rui Pinto está a entrar, mas isso, infelizmente, no nosso país já acontece isso e... quando entra já está condenado e a situação ainda não está nem está minimamente a ser desenvolvida porque a informação ainda está toda bloqueada, vai ter que ser desbloqueada aos poucos, ele até já esqueceu das passwords e tudo. Agora, o problema é que ele está a tocar em pessoas que não estão habituadas a ser tocadas. É aí que eu queria chegar. Mas todos os casos que tivemos para trás foram sempre pessoas que não estavam habituadas a ser tocadas. Uns correram bem, outros correram mal. A ânsia também de resolver alguns processos também fez com que corressem mal. E hoje, a ansiedade como se vai beber água à fonte, também tem que ser um bocadinho cuidado. E acho que aqui também podia-se ter havido alguns atropelos da justiça e pode ser que algumas coisas que possam correr mal. Porque está bem salvaguardado e ele está bem defendido. Agora... Não sei se estará aqui. Não sei. Quando as coisas começarem a sair, acho que não vai ter, no final disso tudo não vai ter nada a ver nem com o Porto, nem com o Benfica, nem com ninguém. Vai ser um caso que vai ser enrolado e possivelmente vai apanhar uma pena suspensa e ele vai voltar à sua vida ativa e vai conseguir... Ele aqui em Portugal só não está... Sim, não, ele é mais um jovem que não tem capacidade intelectual para trabalhar cá, tem que ir lá para o estrangeiro como muitos outros. Porque realmente noutros países isto teria se calhar outros desígnios. Sim, ele é completamente acima da média. Sim. Agora, eu sobre isso já meti a minha opinião. Acho que é muito mais importante aquilo que é a informação que ele vai recolhendo do que a maneira como a faz. Portanto, é a minha opinião e é óbvio que quem não deve não teme, há um princípio quem não deve não teme. E eu relembro que o apitourado que foi falado durante vários anos também começou com umas escutas que saíram da Polícia Judiciária, portanto, e depois quem foi, quem não foi, nunca se apurou. O que é certo é que se centraram nas escutas em si, e depois começaram a escutar toda a gente, e foram milhares e milhares de horas passadas ali a fazer a transição dessas escutas para papel e para serem lidas em tribunal e estudadas, e pronto. E eu relembro que o objeto daquilo que o Rui Pinto deslindou e descobriu e pôs a nu é mais importante do que a maneira como ele a conseguiu. É isso que toca a Gomes está a tocar. Porque quem não deve não teme. Eu quero aqui salientar duas situações, duas coisas positivas a nível nacional, que é o anúncio feito há dias pela Ministra da Saúde para a entrada de mais 500 novos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e também a apresentação do novo passe, nesta primeira fase em Lisboa e agora nos próximos dias no Porto, do novo passe social para as áreas metropolitanas, que vai numa segunda fase também abranger as CIMs em todo o país.
e, portanto, é significativo porque há uma redução imensa de poupança a nível dos transportes públicos, e aqui há um grande contributo da descarbonização também nas grandes áreas metropolitanas portuguesas, no Porto e em Lisboa. Mas concordo com os 85%, que o Primeiro-Ministro disse, 85% da população vai ser afetada com estes descontos? Sim. Quer dizer, só 15% é que usam transportes privados? Não, isto... Ele disse... Há um crescimento grande que vai ser feito a nível do... Ele já está a prever que... E a nível local, eu quero se tivesse tempo, não temos tempo para abordar isso, mas... Sim. Não, mas a afirmação é um bocado... A nível local, eu quero destacar aqui a homenagem justíssima ao Eloy Viana, um daqueles cavaleiros que foi batalhando em prol da filigrana e da ourivesaria gondomarense, portuguesa, mas principalmente gondomarense, é um grande gondomarense e que temos de ter orgulho nisso. E também um outro orgulho que Gondomar deve ter em Isabel Santos, que está numa lista para eurodeputada no Partido Socialista, mas irá ser eurodeputada. E Isabel Santos é outra figura de Gondomar que nós temos de ter orgulho. Portanto, Eloy Viana e Isabel Santos são as figuras que eu elejo esta semana como os grandes gondomarenses. Ângelo, em relação a esta situação da Ana Gomes... sobre Isabel dos Santos também concordo. Acho que é Isabel Santos. Sim, a dos Santos é outra. Agora não confundirmos, também concordo. Acho que é uma personalidade que sempre foi... Gostava de ouvir correta com as oposições e por isso acho que merece isso. Gostava de ouvir sobre esse caso da Ana Gomes, que levantou sobre o Rui Pinto. Eu tenho dificuldade em ter uma opinião. Ele pode ser punido, mas concreta, porque assim, ela está a falar de coisas que eu não sei se ela sabe que sabe ou se está a supor, não é? Ela dá exemplo. Eu não sei se ela está a falar do engenheiro Sócrates. Não sei se ela está a falar ela falou concretamente do Salgado. Do Ricardo Salgado. Ela falou concretamente. Se está a falar concretamente do Ricardo Salgado, os processos estão instruídos, sabe-se onde ele está, não fugiu, está em casa dele sobre vigilância. Portanto, acho que no caso do Ricardo Salgado ela não terá razão, porque a Justiça está eventualmente a fazer aquilo que é suposto fazer com a velocidade própria da Justiça portuguesa e que foi desenvolvida ao longo destes anos de democracia. No caso do rapaz, eu não penso que a Justiça tenha atuado com uma velocidade estonteante. O que fez foi aquilo que é suposto fazer, da maneira como é suposto fazer. Surpreende-me um pouco que haja tanta reação em relação ao assunto, mas não tenho uma opinião formada sobre a culpabilidade. Achas que ele, porventura, vai ser punido, mas aqueles casos que ele descobriu também não achas que merece? Acho que uma coisa não deve estar ligada com outra. Se cometeu crimes, seja ele de qual for, deve ser mas os casos seguido, deve ser preso, deve ser julgado e deve ser ou não condenado. Portanto, isso. Mas os casos que ele levanta. Os casos que ele levanta são os casos que ele levanta. Se para os tornar públicos cometeu ilegalidades, tem que estar sujeito à lei. A lei tem que ser cega e mas em relação àqueles que ele denuncia. Mas não achas que não estou a perceber a questão, que é assim, eu não conheço em pormenor os casos que ele está a denunciar. Conheço o conceito genérico que foi tornado público e mais nada. Não me parece que seja nada assim de substancialmente grave quando comparado com outros, é verdade. Isso, olha, cá há muitos casos, há muitos casos. Mas eu também acho que pode dar nada que são importantes. Agora, assim, se comparar com o Ricardo Salgado é absolutamente brutal, porque ele de facto cometeu um crime público e fugiu, não é? Foi isso que pareceu que aconteceu, pelo menos. Vamos concluir o programa, só que só apenas aqui uma coisa que eu achei interessante. A subida dos combustíveis, não é? Isso já está. Já é habitual. Vamos ser em maio. 500 novos. Mas vamos a coisas boas. Bill Gates elegeu as vacinas personalizadas contra o cancro, os hambúrgueres vegetais com sabor a carne e os relógios com eletrocardiogramas, com alguns dos avanços tecnológicos
que vão melhorar o mundo e que vão realmente fazer o nível de vida e aumentar, enfim. Eu acho que a senilidade chega a todos. Isso é verdade, isso é uma verdade. Enfim, atentados vão continuando. Hoje soube-se mais agora pela Noruega. Enfim, isto não para, é lamentável, mas realmente começa a ser preocupante que isto começa a ser um pouco por todo lado, não é? Já está, chega aqui. Bom, o realçar das notícias. Já do tempo, foi um prazer estar convosco, agradeço-vos a vossa presença. Rui Faria, Mário Couto, Nuno Coelho, Ângelo Pinto, ali na Técnica Almeida, despedem-se com amizade. Um abraço. E ao Pimenta Dias, um abraço, gozo muito, muitas felicidades e até para a semana. Feliz dia do Pai a todos. Feliz dia do Pai.